Menino de 5 anos mora sozinho em casa e espera a mãe voltar sem saber da terrível verdade. Jake é o nome do protagonista da história que vamos lhe contar. Uma triste história que gostaríamos de não ter que explicar, mas que sentimos a necessidade de compartilhar para tornar o mundo consciente da fragilidade dos nossos pequeninos e quão injusta a vida pode ser às vezes. O nome da mãe de Jake era Maura, e ela estava desempregada desde que seu filho nascera. Ela não tinha dinheiro para contratar uma babá, então ela e o marido decidiram que a mulher ficaria em casa para cuidar do bebê. O marido dela era quem trabalhava e com seu salário eles tinham o suficiente para os três viverem modestamente. Eles eram uma família humilde, que não podiam pagar grandes luxos, mas pelo menos eles tinham um teto sobre suas cabeças e uma refeição quente na mesa todo dia. Jake tinha apenas 5 anos quando os eventos ocorreram, mas a partir do momento que ele nasceu, seus pais sabiam que ele era uma criança especial, com um nível de inteligência muito superior ao de outras crianças de sua idade. Uma das coisas que chamou a atenção de seus pais foi que Jake começou a imitar tudo que eles faziam. Se sua mãe estava cozinhando, ele também tentava fazer isso e a imitava com uma tigela de plástico em seus brinquedos. Se sua mãe estava escrevendo um pedaço de papel, Jake tentaria fazê-lo. Com apenas 2 anos de idade, ele poderia escrever seu nome sem ajuda e estava começando a ler algumas palavras. Ele era uma criança excepcional e seus pais sabiam disso. Mas seus recursos limitados não lhes permitiam levar Jake para uma escola especial, onde ele poderia conhecer outras crianças como ele e onde ele poderia se desenvolver melhor. Eles estavam muito tristes porque não podiam dar a ele o que ele precisava. Foi por isso que seu pai aceitou outro trabalho que exigia dele estar longe de casa por mais horas, mas que pagava melhor. Jake não entendia porque ele estava vendo cada vez menos seu pai. Por que o papai não está aqui? Onde ele está, mãe? Ele costumava vir toda noite e jantávamos juntos. Agora só o vejo alguns dias por semana. Perguntou Jake. Papai está trabalhando, querido. Ele trabalha muito para poder nos dar tudo o que precisamos. É apenas uma coisa temporária. Sua mãe mentiu para ele para tranquilizá-lo. Jake se acostumou com a ausência do pai, mas isso tornava cada vez mais dependente de sua mãe. Ele a seguia em todos os lugares e fazia tudo o que ela fazia. O pai passava cada vez mais tempo longe e houve uma semana em que ele não retornou. Ele trabalhava transportando grandes mercadorias para todo o país, o que às vezes significava engarrafamentos ou atrasos na entrega. Mas sua esposa ligava para seu celular e ele não atendia. Onde está o papai? Ele vem logo? Jake perguntaria durante toda a semana. Quando o fim de semana chegou, seu pai não tinha retornado. Sua mãe sempre disse que ele estaria de volta logo e que era apenas um atraso relacionado ao trabalho. Mas ela mesma não sabia o que pensar mais. Dias se passaram e como o pai do menino ainda não apareceu e não tinha como contatá-lo, ela decidiu chamar a polícia para tentar encontrar respostas. A ligação foi muito longa e eles a fizeram esperar várias vezes enquanto verificavam os dados que ela lhes deu. Mas finalmente ela obteve uma resposta. Porém, não era o que ela esperava. Senhorita Maura, lamentamos informar que seu marido está atualmente hospitalizado em nossa instalação. Ele sofreu um acidente enquanto dirigia devido a um ataque cardíaco súbito. Fomos informados no hospital que ele está agora em coma induzido para ajudá-lo a se recuperar de seus ferimentos, mas ele está em um estado muito grave. Lamentamos. Foram essas as palavras que a mulher ouviu do outro lado da linha. Mas Maura parou de ouvir assim que ouviu as palavras ataque cardíaco. Ela sentiu que queria chorar, seu peito doía, mas ela não podia fazer isso. Ela tinha que ficar forte e composta para que Jake não notasse qualquer coisa. Seu filho era muito jovem para entender o que estava acontecendo e ela não podia dizer a ele que seu pai estava à beira da morte. Só faria ele sofrer e essa era a última coisa que ela queria. Quando desligou o telefone, ela fez um plano mental rapidamente. Então ela saberia o que dizer a Jake sem que ele ficasse preocupado. Você encontrou o papai? Vamos procurá-lo? Quando vamos sair? Perguntava o menino animado, pensando que sua mãe tinha finalmente encontrado seu pai. Jake, querido, você vai ter que ficar sozinho por algumas horas. Mamãe tem que sair.
Ela disse ao filho enquanto segurava seu rosto com as duas mãos. Na realidade, ela sabia que demoraria um pouco mais de tempo para voltar do hospital. Mas ela não queria alarmar a criança nem queria dizer-lhe alguma coisa sobre seu pai, até que ela o visse pessoalmente. Ela não sabia quanto tempo levaria para voltar ou o que ela iria encontrar. A mãe pensou em deixá-lo com um vizinho de confiança, uma senhora mais velha com quem ela tinha um bom relacionamento. Mas ela sabia perfeitamente bem que Jake não ia aceitar. Ele nunca aceitou ficar com estranhos, só queria estar com ela ou com o pai dele. Tudo bem, mãe, vou esperar por você aqui e vou ser bonzinho, mas me prometa que você vai voltar. Eu prometo, meu amor, mas você tem que me prometer algo também. Se eu não voltar, deixa os vizinhos ajudarem você, me promete? O menino hesitou. Ele não entendia por que sua mãe estava dizendo isso a ele, mas ele concordou. A mãe abraçou-o com força e o beijou na testa, antes de deixá-lo sozinho. Sua mãe correu para chegar ao hospital onde o marido estava internado. O hospital ficava a meia hora de sua casa, então não demoraria muito para ela voltar. Mas ela não sabia o que encontraria lá. Ela também não sabia o que aconteceria com ela durante todo esse tempo. Felizmente, seu filho era uma criança muito inteligente e sabia o que fazer durante as primeiras horas que ela estava fora. As primeiras horas passaram e o menino ainda estava no mesmo lugar. Ele não tinha se mexido nem para beber água ou ir ao banheiro. Ele estava paralisado, esperando por sua mãe olhando para a porta da rua no caso de ela e seu pai voltarem. Mas as horas continuaram a passar e escureceu e nada deles voltarem. Jake não conseguia ficar acordado mais tempo e adormeceu no sofá. Na manhã seguinte, tudo ainda era o mesmo. O rapazinho estava morrendo de fome e finalmente foi para a cozinha tentar comer algo. Ele gastava muito de seu tempo vendo sua mãe, imitando ela, então ele sabia mais ou menos o que tinha que fazer para preparar um prato de comida. O primeiro dia ele sobreviveu comendo cereal com leite e um pouco de pão que encontrou no armário, o qual sua mãe sempre fazia para o café da manhã e lanche, mas naquele dia tornou-se almoço e jantar também. Os dias continuaram a passar e o pequeno Jake tornou-se cada vez mais angustiado com a ausência da mãe. Mamãe vai voltar, ela prometeu. O garotinho repetiu para si mesmo enquanto sentava na sala de jantar esperando por ela. Depois de vários dias, todo o cereal e leite tinha acabado, então ele olhou nos armários e encontrou vários sacos de arroz com o qual ele poderia se alimentar durante vários dias. Ele não tinha visto sua mãe prepará-lo muitas vezes, então ele tentou imitá-la para preparar uma refeição quente para si mesmo. O menino cozinhou colocando o arroz em uma panela e derramando água para cima até ferver. Porém, devido sua inexperiência, o arroz sempre ficava meio cru. O menino estava com tanta fome que ignorou o gosto de arroz cru e comeu. Embora ainda estivesse quente, ele queimasse a língua. Ele lavava a louça como sua mãe fazia e sentava-se no sofá para esperar. Não fez nada além de comer, dormir e esperar a mãe entrar pela porta. Os dias continuaram a passar e sua mãe tinha ido embora por mais de 10 dias. Jake começou a se desesperar e muitas vezes chorava procurando por sua mãe no meio da noite. Os vizinhos ouviram o menino chorando e logo perceberam que algo estava estranho. Eles bateram em sua porta por horas para tentar descobrir o que estava acontecendo. E embora Jake se recusasse a abrir a porta a princípio, ele finalmente cedeu a seu medo e à tristeza. Vendo a situação que os vizinhos tiveram pena do menino e queriam ajudá-lo. Alguns ofereceram-lhe abrigo em suas casas, outros estavam até dispostos a adotá-lo se necessário. No entanto, o menino sempre recusou, dizendo que sua mãe ficaria triste se ela não o encontrasse em casa, então ele tinha que esperar que ela voltasse. Os vizinhos decidiram ajudar o menino como podiam, mas eles não podiam deixar de preocupar e se perguntar onde os pais estavam e por que eles deixaram seu filho de 5 anos sozinho em casa. A situação estava ficando fora de controle e os vizinhos queriam alertar a polícia para o que estava acontecendo. Porém, uma vizinha amiga da família pediu-lhes que antes de chamar a polícia, deixassem ela tentar falar com o garoto. Ela bateu na porta da casa de Jake por alguns minutos e implorou para que ele abrisse.
O menino, que se lembrou do que sua mãe disse a ele pouco antes de sair e eventualmente desistiu e abriu a porta. Ele estava exausto e morrendo de fome. A vizinha entrou em casa e ficou assustada ao ver o estado em que o pobre menino estava vivendo. Ela se sentou ao lado de Jake e tentou tranquilizá-lo. A mulher conhecia Jake desde que ele nasceu, então ela sabia perfeitamente que sua mãe nunca iria deixá-lo sozinho sem qualquer explicação. A vizinha era uma senhora de cerca de 70 anos. Seu nome era Suzanne e ela era muito legal. Era uma viúva e morava no bairro há muitos anos, e Jake sempre falava com ela quando eles passavam por ela na varanda. Então ela era a única vizinha que ele permitia na casa depois de dias de espera. Não se preocupe, querido, eu vou te ajudar de qualquer maneira que eu puder. Você não está mais sozinho, agora tudo vai dar certo. Ela o ajudou a tomar um banho e fez o jantar para ele. Depois contou a ele uma história que o fez parar de pedir por sua mãe e adormecer. Quando ela teve certeza que o menino não estava ouvindo, ela chamou a polícia e hospitais para emitir um aviso de desaparecimento para os pais do menino. A polícia disse a ela que eles deveriam esperar e no hospital que ela ligou, ninguém parecia saber de nada sobre a mãe ou o pai da criança. Ela decidiu esperar até o dia seguinte para continuar sua busca e adormeceu no sofá. Na manhã seguinte, Jake estava novamente muito preocupado com seus pais e perguntou a Suzanne se ele poderia ir ver sua mãe. Ainda não, querido, mas iremos muito em breve. Ela disse enquanto acariciava suas costas para tranquilizá-lo, embora a verdade é que ela mesma não sabia o que estava acontecendo, nem se ela seria capaz de encontrar seus pais. Mas ela os encontrou, embora depois de ouvir o que a polícia disse, que ela gostaria de nunca os ter encontrado. Senhora Suzanne, nós localizamos os pais da criança, no entanto, temos que informá-la que nenhum deles sobreviveu. Já que a criança não será capaz de voltar para eles, será repassado diretamente às autoridades responsáveis, disse a polícia ao telefone. Espere um minuto. O que significa que nenhum deles sobreviveu? Ambos os pais estão mortos? Como pode ser? Suzanne estava arrasada e, sem perceber, aumentou o tom da voz, fazendo Jake ouvi-la. O pai estava hospitalizado por várias semanas após um acidente de carro devido a um ataque cardíaco e morreu com a gravidade de seus ferimentos. E a mãe foi encontrada na beira de uma estrada perto do hospital onde o pai estava internado. Aparentemente, ela estava a caminho de casa depois de ter se certificado da morte de seu marido e perdeu o controle do carro. Quando ela chegou para vê-lo, ele já tinha morrido. Ela estava muito perturbada e não deveria ter dirigido naquela noite. O policial explicou calmamente para Suzanne. A voz da idosa parecia triste e ela estava preocupada com a situação do menino, que agora estava sozinho no mundo. Eu simplesmente não posso acreditar. É horrível. Pobre garoto, o que podemos fazer? Suzanne respondeu enquanto limpava suas lágrimas e tentava falar sem a voz dela falhar. Por enquanto, diga a ele a verdade. Encontre para ele um lugar onde ele estará seguro e bem cuidado. Ele vai precisar de muito amor, disse o policial. É claro, oficial, e ele vai ser. Nós vamos cuidar dele. Depois de falar com a polícia, Suzanne teve a difícil tarefa de contar a Jake que seus pais haviam morrido. Ele ficou arrasado com a notícia e passou muito tempo de luto pela morte de seus pais. Mas ele não estava sozinho. Suzanne estava ao seu lado incondicionalmente. Ela decidiu cuidar de Jake e tornou-se sua tutora legal até que ele alcançasse a maioridade. Ela não queria que ele acabasse em orfanato e depois com uma família de estranhos, então ela pediu a tutela. Ela sabia que seria complicado dada a sua idade e status, já que era uma mulher solteira. Mas ela era a única pessoa em que Jake confiava e não tinha mais ninguém a quem recorrer. Você é minha família agora, senhora Suzanne. Eu sei que meus pais teriam escolhido você como minha guardiã se tivessem tido a chance. Você é um anjo. Jake disse a ela após o primeiro ano morando juntos. Você é uma bênção, Jake. Seus pais sabiam disso e todo mundo que te conhece sabe. Você é extraordinário e mesmo que a vida não tenha facilitado para você, você seguiu em frente e é capaz de continuar a sentir amor e gratidão. Ser sua família é um presente para mim, Suzanne disse sinceramente.
Jake cresceu com a dor de perder seus pais de uma forma trágica, mas sortudo o suficiente para ter encontrado alguém como Suzanne para ajudá-lo a passar por isso e seguir em frente com sua vida. Ele nunca esqueceria seus pais e nunca entenderia o porquê eles tiveram que morrer dessa forma e deixá-lo sozinho. Mas isso não iria impedi-lo de seguir em frente com a vida. Essa é uma das histórias mais tristes que já contamos, que não tem um final feliz, mas tem a moral de saber que mesmo nos momentos mais sombrios, podemos encontrar a luz com a ajuda das pessoas certas. Muito obrigado por ficar conosco até aqui. Deixe seus comentários aqui embaixo, adoraríamos saber suas opiniões. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Te espero na próxima, até lá, tchau!